Bom dia, povo querido do meu Brasil. Bom dia para você. Bom dia, meu irmão. Bom dia, minha irmã querida. Estamos juntos. 26º dia. Uau! São 40 dias, meu povo, de devocional, de jejum. E estamos hoje no 26º dia. Bom dia para você que está comigo aqui no ao vivo. E para você que vai entrar pelo YouTube também, Deus abençoe. Olha, bora, chama mais um para esse lugar, porque aqui Deus está falando conosco de uma forma sobrenatural. Então você pode vir também, tá? Chama para a gente poder ouvir a voz de Deus. É a palavra que é viva e eficaz. Aleluia! Deixa eu ver quem já está aqui comigo. Digno é o Senhor. Muito bom, muito bom. Estou muito feliz pelo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Bom dia, Simone. Bom dia, Juliana. Juliana está aqui, deixa eu colocar você. Aleluia. Deus abençoe, Cris. Bom dia, paz. Paz, Jaque. Vamos junto. Eita Deus, muito bom. Olha, 26º dia. Já tá chegando os 40, hein? Já a gente termina, porém, a gente vai dar continuidade, hein, povo? Continuamos na leitura da palavra. Ouvir a palavra, 7 capítulos por dia. Então a gente, no dia que não tiver live, né? Que eu tô com vocês durante 40 dias, direto. Nós vamos ter live, sim, mas vai ser 3 lives por semana. A gente depois vai explicar como é que a gente vai fazer. Nessas lives eu tô querendo dar continuidade às leituras, porque tá sendo assim, um desenvolver, né, profundo das escrituras. Mas vocês vão estar lendo os capítulos que estão naquele dia, né? E depois, no dia da live, eu vou falar sobre aquele dia dos capítulos do dia. Então vai ser muito legal. A gente vai junto aí até o final dessa leitura, porque tem muita coisa pra gente falar. E é tão bom, né? Tá por dentro dos assuntos da Bíblia, porque é o seguinte, quando a gente lembra de algum fato, o que acontece? O Espírito Santo, ele traz à sua memória aquilo que você leu. Entendeu? Nosso HD aqui não vai lembrar de tudo, né? Não tem como armazenar, porém tá lá no consciente, no subconsciente, tá lá na tua memória, você já leu aquele assunto, já não é algo estranho para você. Então, no momento que você precisar, você vai lembrar, tá? Então vai ser muito bom, por isso é importante. A Bíblia fala pra gente atar nas mãos, né, a lei, sentar, explicar, passar para os filhos, porque isso é vontade de Deus, para a gente não se desviar. Paz, Roseni, Doralice, Deus abençoe vocês. Estamos aí, sábado. Oh, Jesus, muito bom. Vamos orar. Pai, te agradecemos por esse privilégio de estarmos de manhã na tua presença, um sábado, Senhor. Ó Deus, na virada do dia, ao amanhecer, já estarmos de pé, Senhor, para preparar todas as coisas. Senhor, quem faz isso é o Teu Espírito. É o desejo que a gente tem de estar na Tua presença que nos move. Porque, Senhor, a carne, Senhor, ela quer estar dormindo, quer estar descansando. Mas, Senhor, a vontade do Senhor na nossa vida, a presença de Jesus, do Espírito Santo, é o nosso combustível. Eu te louvo, Senhor, por cada vida que o Senhor tem dado aqui. Por cada pessoa que está chegando. Por esse ministério, Senhor, de ensino da palavra, de libertação, de cura, que o Senhor colocou em nossas mãos. Louvo, Senhor, ao Senhor por isso. Continue conosco, ilumina, Senhor. O que o Senhor quer falar conosco no dia de hoje? Fale, Senhor, fale. Aqui é o teu lugar, esse altar é teu, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Bom dia, Doralice.
Aleluia. Aleluia. Gente, deixa eu dar um recadinho para vocês. Nós estamos numa mentoria, né? Ela está em curso e ela termina no final de fevereiro. E você pode participar na próxima mentoria. O conteúdo que está sendo gravado e os conteúdos que já estão lá na plataforma tá assim, um descortinar. E todas as pessoas que estão inscritas, elas estão passando por libertação, né? Por aconselhamento individual comigo. Então ontem foi um dia cheio de mentoria, né? E assim, tá sendo tão lindo o que Deus está fazendo, sabe? Eu amo o que eu faço. Eu amo cuidar de vidas, de levar ela para esse lugar de libertação, né? De cura, de tirar os pesos, né? Os fardos pesados. Então, quem já passou aqui comigo, não é algo assim transformador? Então ontem também tivemos umas salas muito especial de Deus, de cura na alma mesmo, de libertação. Então, gente, tudo que você possa imaginar, Deus cura, Deus liberta. É Ele quem faz. E a libertação está sendo de quem? De crente. Então, tá vendo como a santificação é um processo? Você não tem que ter medo, né? Aqui não é lugar, quando você vem comigo na mentoria, não é um lugar de julgamento, não é um lugar para te... É um lugar para te libertar. É para te levar à sala do trono e diante dos anjos, dos principados, da potestade, diante de Jesus, a gente desliga toda a consequência daquele pecado. Tá? O teu perdão já foi perdoado. A gente não vai pedir perdão. A gente vai ali desligar as consequências. Tá sendo assim muito lindo. Muito transformador, olha aí. E vai continuar, porque é um processo que vai verberando, né? Vai indo, vai indo, vai indo. Até esse dia perfeito. Mas você deu início. E o conteúdo que está lá, das aulas que eu estou dando, é um material para poder te transformar a sua mente. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis quais sejam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, não adianta eu só chegar e falar, vamos fazer uma campanha aqui, vamos orar. Vamos mandar o mal embora. Eu estou resolvendo a causa do problema? Não. Eu estou resolvendo um sintoma. É igual a febre, por exemplo. Quando a gente está com febre, o que acontece? Eu vou lá, tomo uma dipirona. Né? Eu vou lá, tomo um remédio para acabar aquela dor lá. Eu resolvi a causa da febre? Não. Alguma coisa levou aquilo ali a ter febre. Aí eu tenho que ir no médico, fazer um exame de sangue, né? Fazer os exames apropriados para poder descobrir. Então, quando eu expulso de uma forma irresponsável, só mando embora, eu não resolvo o problema. Vai voltar lá na frente. Aquela pessoa vai ficar só de novo, aquela pessoa vai estar de novo com os mesmos problemas no dia seguinte. Quando eu trago o conhecimento faz com que você saia daquele lugar completamente, porque eu entendi. Então tem muitas pessoas que quando a gente está na mentoria, eu falo algumas coisas, ela fala assim, agora eu entendi. Entende? Então, bora. Em abril vai abrir novamente. Vou tomar meu chazinho. Em abril abre novamente. Então, dá o seu nome aqui na lista, na minha bio, já tem lá. Põe o seu nome lá. Por quê? Porque também é uma turma que eu faço limitada para que eu possa dar atenção para vocês, para que eu possa cuidar, tá? Então, dá lá. Amém, Jaque? Também amo vocês. A gente faz isso aqui por amor, né? Porque não tem assim...
Ah, Thalita, o que você ganha? Não, ganha a graça, a misericórdia de Deus, a bondade e os recursos que Ele vai mandando, como oferta, que tem corações generosos aqui que vão ofertando no meu ministério, né? E a mentoria, porque eu gasto muito tempo, gente, preparando material, orando, me consagrando. Então é justo, né? Deus é um Deus justo. E assim, em relação a muito gasto que você tem, às vezes gasta com tanto psicólogo, com tanto terapeuta, com tanto médicos, né? E assim, quando você for abençoado na obra do Senhor, seja generoso também, abençoa. Lembra daquela mulher, quando vai até Jesus, ela fala que gastou todos os seus recursos com os médicos, né? Tudo que ela tinha. E ela chegou perto de Jesus e ela foi curada ali. Mas ela já tinha passado para tudo que era médico. Então a gente gasta mesmo. Aí quando a gente vem para a obra de Deus, a gente fecha o coração, né? Não, seja generoso que o Senhor vai te honrar. Honra aquele que está te abençoando, tá bom? Olha, gente, esse é um recado. O outro recado é para você se inscrever para vir para o nosso presencial. A gente faz alguns presencial durante o ano. Esse é um primeiro, tá? Do encontro de mulheres intercessoras. Vamos embora. Vem comigo, vai ser um tempo de alinhamento, é um tempo de ativação. Sabe aquele upgrade que você dá assim na fé? Vamos embora. É ali, tá? Dia 8 de março. Também tem que dar o seu nome aqui para poder você participar. E agora, em fevereiro, já está abrindo a inscrição e você já vai para a sala. A gente tem lá um grupo de VIP para você estar lá. Porque eu vou passar as orientações lá, tá bom? E também, eu acho que ainda temos vaga, mas porém, nós temos uma lista de espera. Porque nós vamos fazer um passeio, né, esse final do ano para Campo do Jordão. Então, todos os anos o Ministério Vida Plena, né, comigo, meu esposo, minha família e todos os nossos irmãos, e esse ano vai bastante também irmãs intercessoras, nossa, né, do nosso grupo, até de São Paulo, tem uma irmã que é intercessora minha, que é de São Paulo, e se uniu a nós, né, ela vai de lá. Então, assim, se quer ir com a gente para esse passeio, todos os anos eu faço um passeio. E esse ano vai ser para Campo do Jordão. Então, você entra em contato com a Juliana. E aí, se tiver vaga ainda, a Juliana vai colocar você. Vai ser sexta, sábado, domingo. A gente sai sexta de manhã, tá? Vai sair sexta de manhã, por volta de 7 horas. Sai aqui de Campo Grande, da rodoviária de Campo Grande. Naquelas regiões aqui, né, de Campo Grande. E a pensão completa. Eu sempre faço os passeios com pensão completa, porque aí não tem esses custos, né, na rua. Você já tem um café da manhã, almoço e janta, tá? Então, e daí a gente passeia, tem algumas... a gente se reúne também à noite, vai ter uma sala pra gente de festa, de reunião, né, que eles cederam. E ali a gente faz algumas coisas ali interessantes, tá bom? E um passeio turístico, é muito bom. Vale a pena você se programar para ir, tá? Todos os anos eu faço, vale a pena. Se programa e vambora. Amém? Gente, a Bíblia, ela é um manual de regra e fé. Então, nós estamos aqui trazendo ensinos através de Deuteronômio que Moisés está ensinando o povo. Moisés está ensinando o povo, falando para eles, ó, vocês vão entrar na terra prometida. Então, eu vou destacar alguns aqui, tá? Você já leu os 7 capítulos em casa, já ouviu, e eu só trago alguns destaques. E para a gente poder pensar aqui junto e o que Deus quer falar. Ontem nós lemos do Deuteronômio 15 ao 21. Hoje começa no 22. Mas eu sempre vejo alguma coisa antes, né, que acho interessante. Então nós falamos ontem até o 18, mais ou menos. E eu queria destacar aqui no 19, ele fala sobre, no finalzinho do 18, ele está falando sobre a promessa do grande profeta que Deus vai enviar no meio deles, né?
E no finalzinho do 18 fala assim: e saibam que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele não se cumprir, nem aconteceu o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso com presunção, não tenham medo dele. Profecia que não se cumpre. Então, assim, nós vivemos num tempo que tem muito profeta, né? Ah, o profeta falou isso. Olha, irmã, Deus manda te dizer isso, isso e isso. O que a Bíblia fala? Quando um profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem aconteceu o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Então você simplesmente vai aguardar. Entendeu? Não se cumpriu, Deus não falou através desse profeta. Tá bom? Então fique sempre ligado nisso. Depois vem a cidade de refúgio, quando o Senhor Deus eliminar as nações cuja terra dará a vocês. Quando vocês desalojarem essas nações, separem 3 cidades de refúgio. Era uma cidade especial para a pessoa que cometeu um crime, né, sem intenção. Então eles iam para lá. E aqui dá todo um contexto, né, para poder a gente entender sobre isso. Então a gente sabe que acontece acidentes. Então, para que o vingador não fosse atrás dele, ele era colocado recluso, né? Então, muitas vezes, por exemplo, nas prisões hoje, né, é quando tem um acontecimento de um crime, né? E até que a polícia investigue, até que as coisas sejam claras, até que veja quem realmente foi o culpado ou não, o que a polícia faz? Recolhe essa pessoa. Vamos botar ela inclusa lá, para poder, para ela não ser morta, né? Não ser apedrejada, não ser morta inocentemente, ou se ela tiver culpa, ela vai passar pelo tempo do julgamento. Então você vê que hoje já funciona algo assim parecido, né, na lei. A respeito das divisas das testemunhas, não mudem o marco da divisa. O que é a divisa? Por exemplo, o terreno. Tem um terreno. Está marcado ali a divisa. A partir daqui esse terreno é meu. A partir daqui esse terreno é seu. Preste atenção. Não mudem os marcos de divisa do seu próximo, que os antigos fixaram na herança de vocês, na terra que o Senhor seu Deus lhe dá, para que dela tomem posse. Uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então, a primeira coisa que ele está falando aqui é sobre o marco, né? Vocês vão entrar no lugar e não separe, não mude. Isso mostra pra gente, né, sobre heranças, né? A terra que vocês vão herdar, heranças. Se é seu, né, se é do seu irmão, se é de não sei quem, não mude o marco de divisa do seu próximo, que os antigos fixaram na herança de vocês, na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá como posse. Então, a gente sabe que tem muita divisão, né, com esse negócio de herança, né? É meu, não é seu, eu tenho direito, não tenho direito. Então, a gente precisa ser justo com a divisão. Senão, a gente não prospera. Não vai para frente aquele negócio. Entende? Então, não mude o marco de divisa do seu próximo. Use só testemunha. Uma só testemunha não poderá se levantar contra alguém por qualquer iniquidade ou qualquer pecado. Então, ele está dando várias orientações aqui ao povo. Seja qual for que cometeu, o pecado que cometer, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, se estabelecerá o fato. Você vê que hoje na justiça também, sempre você precisa de 2 testemunhas, né? Por quê? Porque às vezes uma testemunha só, ela pode ter observado, visto alguma coisa, ela pode ter entendido diferente. E aí a outra vai falar, e aí eles vão somar, vão entender se aquilo ali tem a ver ou não. Então essa regra serve para tudo. Sempre 2, 3 testemunhas, tá? Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para acusar
de alguma transgressão, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão diante do Senhor, diante do sacerdote, dos juízes que houver naquele dia. Os juízes examinarão o caso com cuidado, e se testemunha for falsa, e se tiver testemunhado falsamente contra o seu irmão, receberá o castigo que tinha em vista para o seu irmão. Então, gente, as coisas não mudaram, né? Se a gente testemunha falsa, se a gente levanta falso testemunho, talvez pode ser até que o juiz terreno não observa alguma coisa, mas o juiz celestial vê todas as coisas. Então, não se engane, a pessoa não vai ficar impune, tá? Receberá o castigo que tinha em vista. Aí aqui no finalzinho, ó, fala assim, ó, para que os que ficarem, receberá o castigo que tinha em vista para o seu irmão, e assim exterminará o mal do meio de vocês. Para que os que ficarem ouçam, temam e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de vocês. Então, às vezes, a correção é necessária para que os que ficam, os que estão ali, observem, ouçam e vejam. Se eu não corrijo, gente, as coisas, aí aqui você pode pensar em várias situações. Se não há correção numa casa, se não há correção numa instituição, se não há correção numa igreja, você não vai deixar exemplo. As pessoas vão ficar banalizando tudo. Precisa de correção. Para que os que ficarem ouçam, temam e nunca mais tornem a fazer semelhante mal no meio de vocês. Por que que Deus puniu o filho de Eli, o profeta Eli, o sacerdote Eli, Ofni e Finéias? Por quê? Vocês sabem? Quem sabe aí? Vou beber um copo d'água. Por quê? Eles estavam como? Bagunçando a casa, bagunçando o templo, trazendo profanação. E o profeta Eli, o que fazia? Nada. Não corrigia os filhos. Então, gente, a correção é necessária. A correção é necessária para que a gente deixe exemplos para os que estão, ó, em volta. Senão, fulano fez, também vou fazer. Você pegou nada para ele, né? Não pegou nada para ela. Então, olha como é que é necessário a gente ter pulso firme, né? E agir com justiça diante de Deus ali, ser justos, né? Gente, aí aqui termina falando assim, ó. Não olhem para ele com piedade. Vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, naquela época, o negócio era assim. Fez aqui, pagou aqui. As consequências resolvia na hora. Aí a gente acha que a gente está no tempo da graça. Não, a nova aliança, né? A graça irresponsável. A gente está naquele tempo assim, não. Só porque não é olho por olho, né? Dente por dente, não acontece. Mas está se consumindo na doença. Está se consumindo em vários problemas. Entendeu? Não, é vontade de Deus, não. A vontade de Deus é que você tenha uma vida plena. Eu vim para que você tenha uma vida plena e a tenha com abundância. Então, eu tenho que reparar meu altar também na minha casa. Então, eu faço esse exercício sempre, sabe? Depois que eu comecei a entender mais sobre isso, e a gente não está falando de pecado, a gente está falando de consequência. A gente tem que corrigir, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Aí o Senhor mostra, né? Só que às vezes a gente não tem pulso firme para corrigir aquilo. Tô cansada, esse filho tá fazendo essa bagunça dentro de casa, mas eu tô cansada dessa discussão. E aí você vai deixando. Entendeu? Aí você vai deixando, porque foi o que aconteceu aqui, ó. E foi o que aconteceu com os filhos de Eli. A respeito da guerra, no 20, Deus dá aqui umas ordens também para quem vai para a guerra, muito interessante, né? Os oficiais, ele fala aqui que quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos e virem cavalos, carros de guerra e um povo maior em número do que vocês, não tenha medo deles, pois o Senhor, seu Deus, que o tirou da terra do Egito, está com vocês.
Então pode ter o carro, o cavaleiro, pode ter a arma que for. O Senhor fala para você assim, ó, se eu tirei você, se você está em mim, pode ter o poder que tem. Eu sou com vocês. Ele fala isso mesmo. Não tenha medo deles, pois o Senhor, seu Deus, que tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando estiverem se preparando para a batalha, o sacerdote se adiantará e falará ao povo: escutem, povo, hoje vocês estão se preparando para a luta contra os seus inimigos. Que o coração de vocês não desfaleça. Não tenham medo, não temam, não fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, seu Deus de vocês, é quem o acompanha. Aí ele fala aqui, ele dá uma regra para quem vai para a guerra. Interessante. Isso aqui traz alguns ensinos para nós, tá? Bom dia, Rosana. Todos que estão entrando aí, seja muito bem-vindo. Ele dá uma regra aqui para quem vai para a batalha. Olha só. Os oficiais falarão ao povo dizendo: existe aqui entre nós alguém que construiu uma casa nova e ainda não a consagrou? Pensa aí. Vá, volte para casa para que não morra na batalha. Pegou? Então, se você ainda não consagrou a sua casa, o que é a sua casa hoje? Aqui, ó. Sua alma. As coisas que você tem. A vida, sua casa, seus filhos, você. Como é que você vai para a batalha com a vida desconsagrada? Como é que você vai para a batalha se você ainda é novo na fé? Você ainda precisa de estrutura, você ainda precisa... Então ele fala aqui, ó. Os oficiais vão dizer ao povo: existe aqui entre nós alguém que construiu uma casa nova e ainda não a consagrou? Volte para casa para que não morra na batalha. E outro tem que consagrar a casa. E outra pessoa tem que consagrar a tua casa. Ou seja, vai pensando aí. Existe aqui entre nós alguém que plantou uma vinha e ainda não colheu as uvas? Vá, volte para casa para que não morra na batalha. E outro desfrute da sua vinha. Ajeita a sua casa. Cuida do seu casamento. Cuida da sua vinha. Para que você não morra na batalha. E outro desfrute da sua vinha. Existe aqui entre nós outro homem que contratou casamento com uma mulher e ainda não a recebeu como esposa? Você está noivo? Você está preparando para casar? Cuida das coisas do seu casamento. Cuida. Vá, volte para casa para que não morra na batalha e outro homem receba como esposa. E os oficiais continuaram a falar com o povo, dizendo: existe aqui entre nós algum homem medroso e de coração tímido? Ei, tem aí pessoa medrosa? Vá, volte para casa para que os seus irmãos não acabem ficando com medo também. Então a gente acaba transmitindo para aqueles que estão em nós a nossa insegurança, o nosso medo. Para enfrentar batalhas espirituais, você precisa buscar em Deus coragem. Sabe aquela pessoa: eu não vou entrar nessa batalha, porque essa batalha aí, olha, gente, cuidado, hein? Cuidado que se vocês entrarem nesse trabalho aí na igreja, a luta vai se levantar, hein? Ou seja, você é medroso e ainda põe medo das pessoas. Então nem entra na batalha. Entendeu? É isso que ele está falando aqui. Aí ele fala assim: quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para que fiquem à frente do povo. Lembra quando Deus chama Gideão? 32 mil. Era o exército, 32 mil. Deus fala assim: Gideão, eu vou fazer você vencer a batalha, mas tem muito povo com você. Vamos resolver isso aqui, porque vai morrer na batalha essa galera. E se ela morre na batalha despreparada, desanima o exército. Então vamos combinar? Vamos preparar um exército aí. Fala assim, pergunta aí, quem são as pessoas tímidas e medrosas? Ah, eu tenho medo de ir, eu tô com medo. Volta. Aí voltou 22 mil.
Gente, é beça, né? Voltou os 22 mil. Ficou com 10 mil. Aí, talvez, né? Gideão falou assim, acho que essa quantidade aqui dá pra gente ganhar. E aí Deus fala assim, olha, vamos fazer mais um teste. Porque para vencer batalhas espirituais, você precisa estar preparado. Então, por exemplo, dentro da mentoria, eu estou trazendo várias aulas. As primeiras aulas foram de cura interior, falando sobre feridas da alma. Algumas feridas, né, que a gente adquire ao longo da nossa vida. Depois eu falei sobre libertação. Trouxe todo um conceito, entendimento sobre libertação. Nós oramos, nós cancelamos. Agora eu vou começar um tempo de batalha espiritual, trazendo estratégia para você que já está passando pela mentoria, para você agora entender quais são as armas, como que eu me preparo, tá? Então, segunda-feira nós temos aula de batalha espiritual. São 2 aulas que vai acontecer. Mas, Thalita, eu queria assistir essa aula. Eu vou abrir uma exceção para quem não está na mentoria. Você só não vai ter direito à plataforma, você não tem direito a todas as aulas que estão lá, você não tem direito à mentoria, mas vai assistir essa aula. Se você quer assistir essa aula, você procura a Juliana depois e fala, eu quero assistir essa aula de batalha espiritual para minha vida, tá? Eu vou abrir essa exceção. Ele fala aqui, Gideão, 10 mil. Você vai falar pro pessoal assim, olha, aquele que for beber água, pegar a água e levar na boca, você põe para um lado. Aquele que abaixar para beber a água, você põe para o outro lado. Gente, final das contas, só sobrou 300. Os 300 de Gideão. Porque a guerra, para vencer uma batalha, não precisa de multidão. Porque quem vai vencer é o Senhor. Quem vai vencer a batalha é Jesus. Ele já venceu a batalha. Nós só estamos na terra evidenciando aquilo que já está no céu. Pegou? Nós só estamos evidenciando aquilo que já está no céu. Então, eu preciso de preparo, eu preciso tirar os medos, eu preciso tirar toda a acusação do diabo contra a minha vida. Por isso que a gente faz um mapeamento, para a gente cancelar tudo aquilo que ainda está lá escondido no oculto, porque a gente tem medos, e vir com ousadia. Falar só, acabou, pequei sim, mas eu já derramei diante do Senhor, já confessei, deixei e alcancei misericórdia. Para trás de mim, Satanás. Mas se eu tô no oculto, se eu tô naquela jeita, todas aquelas nos esqueminhas, a gente fica com medo. Entende? Então só ficou 300. 300 com buzina, 300 com cântaro, 300 que obedece, 300 corajosos. Não é isso? Deus, se os 32 mil não querem ir, Deus manda os 300. 300 com buzina, 300 com... Então, gente, batalha espiritual é para pouco mesmo. Não fica pensando que é aquela multidão toda que tu vê lá, às vezes, aquelas, né, na igreja, aquela mega multidão. Não fica nem 300. Vai perguntar ao pastor lá, olha, quantas pessoas ajuda aqui? Ih, irmã, não tem nem 300. Não se engana não, tá? Então, os oficiais, quando vocês se aproximarem de uma cidade para lutar contra ela, apresenta-lhe primeiro, tarará, e aqui ele está falando sobre a respeito da guerra. Tem mais algumas coisas aqui interessantes. Mas podem, e o Senhor, seu Deus, entregará a mão de vocês e deve matar com a espada todos do sexo masculino. E ele fala que mais vocês podem ficar com as mulheres e crianças. E está falando quando eles entrarem na guerra, né? Quando se aproximarem de uma cidade. Mas, taranã. Eu estava querendo achar aqui o do homem. Deixa eu ver aqui. A expiação por morte cujo autor é desconhecido. E agora aqui a gente entra o direito do primogênito. Se um homem tiver 2 mulheres, olha só, se um homem tiver 2 mulheres, então já passou a respeito da guerra, já falamos o básico que eu separei. Agora aqui ele fala aqui, se um homem tiver 2 mulheres, uma que ama e a outra que não ama,
e as duas lhe derem filhos, e o primogênito for daquela que ele não ama, no dia em que repartir a herança entre os filhos, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada, preferindo o filho de que ele não ama, e que é de fato primogênito. Ou seja, Deus é justo até com isso, né? Ele dará para quem realmente, mesmo se ele não ama aquela mulher, ele tem o direito da primogenitura, tá? Então, o primogênito é primogênito. A respeito dos filhos desobedientes, se alguém tiver um filho teimoso e rebelde, que não obedece à voz do seu pai, nem à voz da sua mãe, e mesmo quando castigado não lhe dá ouvido, aqui está dando castigo pela desonra, tá? Seu pai e sua mãe o pegarão, o levarão aos anciãos da cidade, junto ao portão daquele lugar, e dirão: este nosso filho é rebelde, é teimoso, não dá ouvido à nossa voz, é comilão e beberrão. Então todos os homens da cidade apedrejarão até que morra. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Todo Israel ouvirá e temerá. Então, como eu li aqui, gente, as ações eram olho por olho e dente por dente. As consequências aconteciam na hora. Então você vê que a desonra com o pai, muitas vezes um filho rebelde, né? Um filho que está lá no mundão fazendo, acontecendo. Está trazendo tristeza, né, para sua mãe, para seu pai. Tem consequências seríssimas para ele. Então a gente precisa orar pelos nossos filhos. Pedir que o Senhor tenha misericórdia, né, para trazer eles de volta. Porque existe um castigo, né, no mundo espiritual para desonra. Os cadáveres devem ser tirados do madeiro. Aqui também fala a respeito do que se perdeu. Se você notar que um boi, uma ovelha do seu compatriota aqui, ó, extraviou, não se omita, mas sem falta leva o animal de volta ao dono. Achou, gente, algo na rua, né? Algo que se perdeu. E você sabe que é do seu compatriota. Alguém por aqui passou e perdeu. Ele leva o animal de volta ao dono, né? Tem gente que fala assim: ah, achado não é roubado. Não tem uns ditados assim? Perdeu. Porém, não é isso que a Bíblia nos ensina. Ela nos ensina a devolver. Alguém perdeu aquilo ali. Espera o momento que a pessoa vai passar. Gente, eu passei por aqui, perdi isso. Como é que era que você perdeu? Ah, era assim, assim. Ah, tá aqui, toma. Porque aquilo ali vai ser amaldiçoado se você levar para casa. Entende? Agora, se esse não for o seu vizinho ou for alguém que você não conhece, leve os animais para casa e fique com ele até que o dono venha buscá-lo. Então você entregará a ele. Faça o mesmo com o jumento, com a roupa ou qualquer outra coisa que o seu compatriota perder e que você achar. Você não pode se omitir, né? A gente não pode ignorar essas coisas. Uma hora vai passar alguém aqui, uma hora vai... Ou eu tenho como... Ah, aqui na carteira ou aqui no celular tem um nome aqui, sabe? Eu lembro que uma vez a gente foi pra praia, né? E foi com os meus irmãos, né? Foi um grupo de irmãos meus e tal. E um dos meus irmãos perdeu a carteira, né? Na praia. E ela ficou ali na areia. No dia seguinte, né? Uma pessoa ligou para ele. Falou assim: olha, eu fui colocar o meu chapéu aqui de guarda-sol. Quando eu fui cavucar, eu achei a sua carteira dentro da terra enterrada. Tava aqui um telefone, um cartão e eu tô te ligando para devolver. Ele: poxa, cara, muito obrigado. Sabe? Mas só não tinha o valor, né? Que ele tinha deixado dentro. Mas ele falou: não tem problema. O importante é que meus documentos estão aí. Então, assim, entende? O cara, se ficou com o dinheiro ou não, se foi outra pessoa que ficou, esse dinheiro é amaldiçoado. Tá? Ele não tinha o que fazer com os documentos, né? Devolveu. Então, assim, são coisas assim, né? Que acontecem no nosso dia a dia.
A mulher não deve usar aqui outra coisa, gente, outros deveres da lei, ó, diversas leis. No capítulo 22, a mulher não deve usar roupa de homens. E o homem não deve vestir roupa de mulher, pois quem faz isso é abominável ao Senhor, seu Deus. Precisa falar alguma coisa aqui? Né? Então a galera que tá querendo aí, né, vestir roupa de mulher e vice-versa, tá aqui na Bíblia, tá? Então a gente tem que ser feminina e o homem masculino. Porque naquela época também tinha as roupas próprias, né? Para homem e para mulher. Então isso era abominável. Também eles vestirem roupa que não era, né, do seu sexo. Se no caminho você encontrar, aí aqui fala de até isso, olha gente, olha só, mínimos detalhes que Deus estabeleceu aqui nas leis, né? Ó, se no caminho você encontrar um ninho de ave, em alguma árvore ou no chão, com passarinhos ou ovos, e a mãe sobre o passarinho ou sobre os ovos, não pegue a mãe com os filhotes. Você pode ficar com os filhotes, mas deixe a mãe ir livremente, para que tudo vá bem com você e para que você prolongue os seus dias. E para que você prolongue os seus dias. Gente, até a natureza. Então, olha, fica maltratando, né? Matando. Até esses detalhezinhos. Quando você construir uma casa nova, faça um parapeito. Ó, que antigamente as casas também eram feitas, né? Pesquisando sobre isso, as casas eram feitas, os telhados eram planos, porque muitas das pessoas dormiam em cima do telhado por conta do calor. Então eles iam para cima do telhado dormir. Então aqui botou assim: quando você construir uma casa nova, faça um parapeito no terraço, para que você não traga culpa de sangue sobre a casa, se alguém de algum modo cair do terraço. Isso mostra pra gente assim várias lições que a gente pode tirar aqui. O cuidado, né, com a segurança em todos os sentidos, tá? Para que não derrame sangue. Para que não derrame sangue. Então, sempre essa questão do derramamento de sangue. Eu trago culpa para mim. Tá vendo? Não plante, se eu for displicente, né? Não plante outra semente na sua vinha. E aqui fala também, não lavre a terra. Vou pular essa parte aqui. Leia a respeito da castidade do casamento. Vamos falar aqui um pouco sobre o casamento. E eu vou até lá na parte do divórcio, que é no 24. Pra gente poder falar um pouco sobre isso hoje. Se um homem casar com uma mulher e depois de ter tido relação com ela, passar a odiá-la, que antigamente o que acontecia? O homem, Deus teve que orientar, gente, essa galera em tudo, tá? Todas as coisas ele teve que orientar. A gente vai ver aqui até o lugar onde quando eles iam fazer as suas necessidades fisiológicas. Deus fala para eles aqui que eles tinham que levar a pá. Do lado da espada tem uma pá, para eles saírem do acampamento, abrirem lá um buraco e depois jogar a terra em cima. Até isso teve ensino. Por quê? Porque essa galera saiu do Egito, não tinha nada, não sabia, né? Vivia como escravo. Então Deus falou: vocês é o meu povo, eu estou ensinando vocês as regras para vocês entenderem, porque eu sou o Deus de vocês e eu ando no meio do seu arraial. Então não tem que ter sujeira. Isso mostra pra gente o seguinte: sujeira, lixo, tanto físico quanto espiritual. A gente tem que limpar a nossa casa. A gente tem que limpar toda a sujeira, porque Deus anda. Deus caminha no nosso meio. Tá, gente? Então, olha, vamos lá. Vai entendendo isso aí. Se um homem casar com uma mulher e depois de ter tido relação com ela, passar a odiá-la e lhe atribuir atos vergonhosos e difamá-la, dizendo: casei com esta mulher e quando tive relação com ela descobri que não era virgem. Então o pai e a mãe da moça levarão as provas da virgindade da moça aos anciões da cidade junto ao portão. Ok, aí a gente pensa, como que faz isso, né?
o pai da moça dirá aos anciãos: dei minha filha por mulher a este homem, porém ele passou a odiá-la. Eis que lhe atribuiu atos vergonhosos, dizendo: descobri que a sua filha não era virgem. Mas aqui estão as provas da virgindade da minha filha. Estenderão a roupa dela diante dos anciãos, ou seja, levantava a roupa da menina diante dos anciãos da cidade, os quais pegaram o homem, o açoitaram e o condenaram a pagar 100 barras de prata ao pai da moça, porque difamou uma virgem de Israel. Gente, Deus punia essas coisas no meio do povo, porque a gente sabe que o Deus, ele é justo. Ele tem a sua justiça, né, para com todos. Tá? Então, antigamente, até na nossa cultura, né, o homem que desonrava uma menina, ele tinha que casar com ela, né? Mas muitas vezes aquela menina não queria casar, aquele homem não queria casar. Mas para manter a honra, se casava, certo? Hoje, gente, as pessoas banalizaram isso, que estão dentro da igreja, né, fazendo, acontecendo. E pensa que não, tá tudo bem. Aí casa na desonra. Primeiro desonrou a Deus. Se você está tendo relação sexual antes do casamento, primeiro você desonrou a Deus. Segundo, você desonrou seus pais, porque era uma desonra para os pais. E aí vai para o casamento com essa desonra. Aí o que acontece lá? Um monte de problema, tá? Espirituais. Então faz, acontece, e tá lá no altar e tá servindo ao Senhor, tá, gente? Eu não tô falando isso assim porque eu acho. Vocês sabem que eu sei dessas coisas. Eu tô falando de crente, tá? Às vezes tá na mesa do altar, tá trabalhando num trabalho de oração, tá lá ajudando e tá no pecado. E vai, casa de véu e grinaldo, e pensa que tá abafando. Não, vai sofrer consequências com isso aí. Vai trazer problema. Então, aquele homem estava mentindo, o pai tinha como comprovar. Aí existe, né, várias especulações, que às vezes é porque a roupa da menina estava manchada de sangue, né, e tudo mais, dava para comprovar, e os pais que criou aquela menina ali. Enfim, tinha vários modos de comprovar. Aquele homem era morto, tá? Se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tem marido, ambos devem ser mortos. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim vocês eliminarão o mal de Israel. Aqui, lembra-se daquela história da mulher adúltera. Trouxeram uma mulher no ato de adultério. E cadê o homem? Que a lei dizia que, se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tem marido, ambos devem ser mortos. Então Jesus, ele sabe, né? Jesus, ele veio cumprir a lei. Ele não veio abolir a lei, ele veio cumprir. E ele cumpriu tudo ali. Mas ele veio trazer algo maior. Quando trazem aquela mulher, ele sabia que não trouxeram um homem, porque a mulher, que Jesus foi pega um ato do adultério, mas mandaram o homem como é que fala? Capinar. Porque, né, essa desigualdade, essa opressão contra a mulher sempre existiu. Então, Jesus veio trazer justiça. Ele começa a escrever ali na areia e para acalmar os ânimos, né, esperar o povo acalmar. E ele olha para eles e fala assim: quem entre vocês, vamos trabalhar com a tua consciência, quem entre vocês que não tem pecado, atire a primeira pedra, né? Aquele silêncio da morte, ficou todo mundo quieto. A Bíblia diz que do maior ao menor foi saindo. Por que do maior ao menor? Porque o maior já tem consciência do pecado que fez escondido. Então foi todo mundo embora, ninguém apedrejou a mulher. Jesus falou: mulher, cadê os teus acusadores? Quanto mais eu, né? Eu não vou te acusar, mas vai e não peques mais.
Então Jesus dá um comando, né? Não peques mais. Então aqui a gente vê uma lei sendo estabelecida, né? Em caso de adultério. Se uma moça virgem tiver casamento contratado e outro homem a encontrar na cidade e tiver relação com ela, vocês devem trazer ambos ao portão daquela cidade e apedrejá-los até a morte. A moça porque não gritou por socorro, estando na cidade, e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo, assim você eliminará o mal do meio de vocês. Então aquele homem agarrou e aquela mulher encontrou com ele na cidade e tiveram um momento ali. Agora, embaixo fala assim: porém, se um homem no campo encontrou uma moça que tem casamento contratado e a forçar e tiver relação com ela, não morrerá só o homem que teve relação com ela. A moça, vocês não devem fazer nada. Então morrerá só o homem que tiver relação com ela. Ou seja, a pessoa pegou ela à força, né? A moça, vocês não devem fazer nada. Ela não tem culpa de morte, porque este caso é semelhante ao do homem que se levanta contra o seu próximo e tira a vida. Pois o homem encontrou a moça no campo, a moça que tinha um casamento contratado gritou e não houve quem a livrasse. Então aqui está falando de abuso sexual, né? Então, aqueles abusos que acontecem que você não tem como gritar. Muitos abusos acontecem na infância, muitos abusos acontecem na adolescência, né? E muitos abusos também acontecem na fase adulta. E essa mulher não tem como gritar, chamar por alguém, né? Mas você foi lá e denunciou. Você foi lá e rejeitou. Você foi lá e confessou esse pecado. Tudo traz consequência para a nossa vida. Tudo traz consequência. Então existe uma justiça de Deus, tá? Olha quantos detalhes, né? Se um homem encontrar uma moça virgem que não tem casamento contratado, essa não tem casamento contratado, e a pegar à força e tiver relações com ela, e eles foram apanhados, então o homem que teve relações com ela pagará ao pai da moça 50 barras de prata. E uma vez que a humilhou, terá de recebê-la por esposa. Não poderá mandá-la embora. Então essa menina não tem contrato com ninguém, não é noiva, né? Ela tá solteira. E ele fez essa maldade, né? Pegou ela, né? Ela não tem casamento, mas teve relação com ela. À força. Ele deve ser pago. Então hoje em dia não tem esse negócio do homem pagar, de tal. Mas paga espiritualmente. Paga espiritualmente. Paga financeiramente. Paga emocionalmente. A vida fica presa. Então, os abusos que acontecem, gente, transgressão, todas as transgressões que acontecem, abusos, vai pagar com doença, vai pagar com vida financeira, não evolui, morre cedo. É eu que estou falando, não é a Bíblia que está falando. Entende? Tem consequências para o pecado. Se você se arrepender, confessar e deixar, alcança a misericórdia. Então, olha quanta coisa. Agora, pessoas excluídas da Assembleia, ou seja, quem não podia entrar. Aquelas pessoas que não podiam entrar lá no meio do povo. Preste atenção aqui também tem muita chave. Aquele a quem forem esmagados testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Quem são essas pessoas? Aquelas pessoas eunucas. Entendeu? Preste atenção. Hoje a gente está vendo muita gente fazendo isso, né? Não vou falar nomes aqui, não vou falar nomenclaturas para não ter problema de derrubar a rede. Aquele que cortar os testículos. Vocês estão entendendo? Fala sim. Aquele a quem for esmagado os testículos ou cortado os membros viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Não entrará na Assembleia do Senhor. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Filhos bastardos. Sim, ó, estão entendendo, né? Olha aqui. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor.
O que é bastardo, gente? É filhos que nasceram fora do casamento. Fora da aliança do casamento. Nenhum deles entrará na tenda, né? Na assembleia. Isso aqui eu explico muito dentro da mentoria, tá? Quem teve filho fora do casamento, a gente faz uma oração sobre isso, tá? Para poder resgatar esse filho, esse primogênito, né? Muitas vezes teve o primeiro ou outros filhos fora do casamento. Isso aqui a gente faz uma oração porque existem muitas consequências, né, no mundo espiritual. Nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração. E ele vai explicando aqui por quê. Porque não foram ao encontro de vocês com pão e água no caminho quando vocês estavam saindo do Egito, e porque contrataram Balaão, filho de Beor, para amaldiçoar. Então, assim, não deixe essa galera que não foi, que não abençoou vocês, que maltratou vocês, eles não vão entrar na Assembleia. Gente, é coisa pra gente pensar. Não é? Não é, Gabriela? É isso aí. Estão pulando. Eu até falei isso aqui. Eu falei assim, era um dia pra você falar assim, gente, vem pro culto, vem com calma, que hoje a gente vai fechar as portas do templo. Todos entram. Ninguém vai sair. E vamos hoje dar um estudo aqui sobre leis, sobre conduta. E bota naquele telão lá de LED. Bota bem grande assim para todo mundo ver, vermelho, chamando atenção. Vocês estão entendendo isso aqui? Preciso nem pregar. Eu não preciso pregar a palavra. A gente só vai ler. Só ler para vocês. Põe numa versão atualizada. E eu vou botar aqui só pra gente ler e pra gente pensar. Pronto. A palavra já tá aqui, já tá dita. Entendeu? Aí vamos lá. Então Deus tá falando aqui, ó. Não deixa eles entrarem. A santidade do acampamento. Olha só, a santidade do acampamento. Quando o exército sair pra lutar contra os inimigos de vocês, então vocês devem se guardar de toda coisa má. Se houver entre vocês, se o exército sair para lutar, que fala de batalha espiritual, vai pro campo de batalha. Se houver entre vocês alguém que por motivo de poluição noturna não esteja puro, sairá do acampamento, não poderá permanecer nele. Ei, poluição noturna, ele está falando de relação sexual impura. Não esteja puro. Claro que naquela época, né? São várias questões. A gente traz para o nosso contexto. Quem está dentro de uma relação sexual impura, o que você vai fazer no campo de batalha? A gente está trazendo aqui algo físico que aconteceu. A pessoa estava impura, ela tinha que ficar separada. Estava sujo. Sairá do acampamento, não poderá permanecer nele. E eu trago para o nosso contexto. Tá indo para o campo de batalha, tá dentro de um ministério, tá fazendo algo para o Senhor, está ali e tá em uma situação impura sexualmente, o que você está fazendo no campo de batalha? Você está sendo retaliado. Aí vem, quebra tudo dentro de casa, né? Trocou a televisão daqui a pouco, buf, pifou. Ah, no carro, não sei o que, bum, carro quebrou. É a fúria do inimigo, irmã, a fúria do inimigo. Repara esse altar aí. Retaliação é para quem tá com brecha. Contra-ataque é uma coisa. Você tá numa guerra, você recebe um empurrão, você recebe uma arranhada, né? Porque você tá lutando ali. É aquele momento que você tem uma dor de cabeça, você passa mal, né? Coisas bem... Mas se algo que tá te derrubando, isso é retaliação. Isso tem brecha aberta. Então ele falou assim, ó, santidade no acampamento. Se houver entre vocês alguém que por motivo de poluição noturna não esteja puro, sairá do acampamento. Porém, ao cair da tarde, ele se lavará com água
e depois do pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Pegou aí, gente? O capítulo que eu tô falando é Deuteronômio 23. 23, tá? Tô no 23 a partir do 9. Tenha entre as suas armas uma... Aí aqui, gente, é interessante, ó. Então, ele vai poder voltar depois que ele se lavar, se purificar. Aonde que a gente se lava? Trazendo para o nosso contexto. Tem que ficar separado, até se purificar e até se lavar com água. Qual é a água que nós nos lavamos hoje? Qual é a purificação? O sangue de Jesus. Cordeiro de Deus, que derramou o seu sangue para nos purificar de todo pecado. Então se separa, se purifique, se santifique para você voltar para esse ministério, para você botar a mão no altar, para você pregar no altar, para você cantar no altar, para você ministrar, para você conduzir ovelhas. Vamos purificar as mãos, pecadores. É o Senhor que está falando, tá? Gente, hoje nós temos um benefício. Deus não está preocupado quanto que você pecou. Ah, você pecou no passado. Não, você se arrependeu e deixou esse pecado. E está em uma vida de santidade em Deus. Acabou. Você tem direito. O benefício da cruz te dá essa condição. Mas eu estou falando de gente que está na prática do pecado e está botando a mão no altar. E ainda continua. Está no erro e ainda continua. Está com o pecado escondido. É isso que ele está falando aqui, entendeu? Purificação. Também haverá um lugar fora do acampamento para onde vocês devem ir. Olha aqui, gente. Lembra que eu falei para vocês das fezes? Olha aí, Deuteronômio 23, a partir do 12. Olha que Deus está ensinando aqui. Olha que a lei, né? Está ensinando. Também haverá um lugar fora do acampamento para onde vocês devem ir e fazer as suas necessidades. Tenham entre as suas armas uma pazinha. E quando alguém se abaixar fora do acampamento, cava um buraco com a pá e virando-se cobrirá as fezes com terra. Entenderam isso? Quem faz isso é o animal, né? O cachorro. Ele faz assim. Aí ele faz a necessidade dele ali, depois ele... Quem já viu isso? Deus estava ensinando a eles. Possivelmente eles não tinham esse hábito, gente. O negócio era terrível. Deus falou, cava ali no acampamento. Vocês vão botar... Ó, cava no buraco com pá. E virando-se cobrirá as fezes com terra. Por quê? Porque o Senhor, seu Deus, anda no meio do acampamento de vocês para livrá-los e para entregar os inimigos de vocês em suas mãos. Portanto, o acampamento de vocês deve ser santo, para que ele não veja em vocês coisas indecentes e se afaste de vocês. Ei, para que Deus não veja coisas indecentes e se afasta de vocês. Isso aqui fala muito, gente, sobre santidade dentro da igreja, santidade aonde a gente vai. Tem lugar que Deus não está. O gato também faz isso, né? Tem lugar que Deus não está. Se tiver essa podridão, mas Thalita, mas eu tô vendo lá o fogo descer. É mentira, é fogo estranho. O diabo também manda fogo, gente. Se você sabe que o negócio tá tudo embaraçado lá, Deus não anda. Ele fala aqui, ó, para que eu não veja em vocês coisas indecentes e se afaste de vocês, ok? Depois ele fala que a respeito do fugitivo, das prostitutas e usura, tá? Não entregue ao Senhor escravos que... deixa eu passar aqui. Não permita que o salário pago à prostituta ou a prostituto, por qualquer voto, seja trazido à casa do Senhor. Preste atenção aqui, ó. Das filhas de Israel não haverá quem se prostitua no serviço do templo. Nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Deus está proibindo a prostituição aqui, por dinheiro. E Deus falou assim, ó, não permita que o salário pago à prostituta ou ao prostituto, por qualquer voto,
seja trazida à casa do Senhor, seu Deus, porque uma ou outra coisa são iguais, abominável ao Senhor, seu Deus. Dinheiro amaldiçoado, dinheiro de prostituição, dinheiro de roubo. Esses dinheiros, gente, nem adianta trazer. Entrei num esquema, né, fraudulento, e eu vou dar o dízimo pro Senhor. Sai desse lugar. Nem arruma esse problema para você. E outra coisa, você que colocou o seu dinheiro. Colocou o seu dinheiro na prostituição. No tempo que eu andei lá fora, na prostituição, investi, né? Paguei lugares. Você colocou a tua semente em lugares amaldiçoados. Quando nós viemos para a mentoria, nós oramos sobre isso. E você precisa entender que o dinheiro é consagrado a Deus, tá? É uma semente que Ele dá. Então, onde você está botando seu dinheiro? E a respeito de votos, se fizerem um voto ao Senhor, vou terminar aqui a respeito do divórcio, tá? No capítulo 24. Se fizerem um voto ao Senhor, seu Deus, não deve demorar a cumpri-lo, porque o Senhor, seu Deus, certamente exigirá de você e você será culpado do pecado. Fez um voto a Deus, gente? Não demora não, tá? Cumpra esse voto. Mas se você se abstiverem de fazer um voto, não serão culpados de pecado. Então, votou, faça. O que proferirem os seus lábios, isso vocês têm de guardar e cumprir, porque livremente fizeram um voto ao Senhor, seu Deus, com palavras que disseram. Então, cuidado com as palavras, tá? Eu prometo, Senhor, que quando eu conseguir esse emprego, né, eu vou fazer na tua obra. Tá lá orando a Deus e prometendo. Aí pegou o dinheiro na mão. Não, apareceu uma necessidade. Depois eu faço. Então, faça um voto, porque Deus quer te abençoar. Porém, cumpra ele, tá? Se você prometeu, cumpra. E aqui a gente termina a respeito do divórcio, no 24. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio, entregar a mulher e a mandar embora, e se ela, saindo da casa dele, for e se casar com outro homem, e se esse passar a odiá-la e escrever uma carta de divórcio e entregar a mulher e a mandar embora de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier e morrer, então o primeiro marido dessa mulher que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim vocês não farão pecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança. O que acontecia aqui? Existia uma lei que o homem encontrava um motivo, né, que não queria mais aquela mulher, ele teria que dar uma carta para ela. Essa carta deixaria ela livre para ter outros homens, tá? Mais na frente a gente vai ver que Moisés estabelece um princípio para o divórcio, apenas em uma condição. Por quê? Porque começou a banalizar. Qualquer coisa eles estavam dando carta de divórcio para aquela mulher. Você não cozinhou bem. Você não fez a comida que eu gosto. Carta de divórcio. Toma, vai embora. Então a mulher ficava desamparada. Entendeu? A mulher ficava desamparada. E a mesma coisa acontece no dia de hoje. Qualquer coisa a gente quer o quê? Separar. Incompatibilidade de gênero. Não dá certo, a gente não tem como. Ele é assim, ela é assada. Então, acontecia isso aqui lá. Mais na frente a gente vai ver que Moisés estabelece um princípio. Eu somente posso me separar da minha mulher em caso de adultério, comprovado. E ainda assim Jesus vem com mais um mandamento. Isso acontece por causa da dureza do coração de vocês. Então, assim, quando Moisés estabelece que agora, a partir de agora, a carta de divórcio vai ser só em caso de repúdio e adultério, então acabou. Eu não posso separar por outros motivos.
E ainda assim, Jesus fala assim, ó, por causa da dureza de vocês, Moisés liberou essa carta. Porque no princípio não foi isso. Então, temos que ter muita paciência nessa questão do divórcio, né? Ele tem, sim, respaldo bíblico, mas por situações específicas. E então a gente tem que avaliar caso por caso, entendeu? Ah, aquela mulher está debaixo de um jugo pesado, de violência, de traição. Aquele homem está a ponto de acabar com a vida dela e tudo. Ela tem respaldo para sair debaixo, porque Deus não te fez para ficar debaixo de um jugo desse, tá? Mas é o que a gente vê, a maioria dos casos não é isso. Entendeu? A maioria dos casos a gente não vê que é isso. Então, quando a mulher é maltratada, é repudiada, é envergonhada, ela tem direito, o homem tem direito, tá? De sair daquela situação e casar novamente. Então, aqui nesse contexto a respeito do divórcio, os homens estavam banalizando. Por qualquer coisa, toma tua carta, vai embora. Entendeu? Então, eles tiveram que fazer aí. Mais pra frente a gente vai ver isso, tá? Olha, gente, nós terminamos aqui no 28, né? Pra quem já leu, eu vou parar por aqui. Olha quanta coisa. Ensinos. O meu povo perece por falta de conhecimento. O conhecimento é que liberta o homem, é que liberta a mulher. Então, gente, por isso que ele não vai levar a gente pro tempo da ignorância, entendeu? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O problema é que muitos de nós estamos com a Bíblia na mão, pregando nos altares, ensinando nas igrejas e continuamos na prática do pecado. Aí não tem, aí é juízo, entendeu? E mesmo quem aceita Cristo, que estava no tempo da ignorância fazendo tudo isso, o perdão é imediato quando ele vem para Jesus. Mas as consequências, vai ter que lidar com aquelas consequências. Entendeu? Vai ter que lidar. Então vamos terminar. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa manhã, por esse sábado de ensino da tua palavra. Deus, envia, Senhor, para muitas pessoas esse ensino, que chegue em muitos corações, Pai. Que haja transformação, que haja libertação, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que haja cura, que haja libertação nas casas, nas igrejas, que haja libertação nos grupos, Pai, entendimento. Em nome de Jesus, Pai, para que haja santidade, para que quando o Senhor passar no meio de nós, haja um avivamento, Senhor, genuíno. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, gente. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Faz um print aí e me marca pra gente daqui a pouco colocar aqui na rede social. Falar, ó, vem pra esse lugar. Amém? Que a história acabou e que você... Amém, Deus abençoe. Com os olhos da fé, ainda tem vida aí. Deus abençoe, gente, ó. Grande abraço e amanhã, domingo, a gente tá aqui. É 40 dias seguidos, tá? Então, todos os dias.